Esquece os relógios e o chocolate. Hoje eu te mostro a Suíça que ninguém te conta, a das praias cristalinas e dos preços que vão te fazer chorar. Chegamos a Genebra, a segunda maior cidade do país. Sede da ONU, da Cruz Vermelha e de dezenas de organizações internacionais. Uma cidade séria, elegante, de terno e gravata, que no verão se transforma completamente. Porque Genebra tem algo que pouquíssima gente espera encontrar: praias. Praias de verdade, bem no coração de uma das cidades mais caras da Europa. A mais conhecida é a Geneve Plage, no bairro de Oaks-Vives. Tem piscinas, toboáguas, um grande gramado e acesso direto ao lago. É o lugar onde as famílias vão, onde as crianças correm e onde muita gente passa o dia inteiro. Mas a mais especial, na minha opinião, é a Bains des Punks. Um pequeno promontório de pedra que avança pelo lago como se quisesse entrar dentro da água. Aqui o clima é outro. As pessoas se deitam nas pedras quentes, se banham, bebem, conversam, e o tempo parece passar mais devagar. No verão, as margens do lago ficam cheias. Meninas de biquíni, corpos bronzeados, pele no sol. Algumas deitadas em toalhas coloridas, outras sentadas nas pedras com uma cerveja gelada ou uma taça de vinho na mão. Tem gente comendo salada, sanduíche, queijo, sorvete, enquanto olha o movimento da água. Pessoas que saem do trabalho, tiram a roupa social, deixam o blazer e a pasta de lado e se jogam no lago como se fizessem isso todos os dias da vida. O contraste é brutal. A mesma cidade dos bancos privados, dos diplomatas e das organizações internacionais tira os sapatos e entra em modo praia. Dá para ouvir risadas, o barulho da água batendo nas pedras, alguém pulando de cabeça, grupos conversando debaixo do sol. O ambiente é descontraído, quase mediterrâneo, mas estamos em plena Suíça. A água do Lago Lemano é uma das mais limpas de toda a Europa. Tão cristalina que perto da beira dá para ver o fundo com clareza. As pessoas fazem stand-up paddle, natação em águas abertas, canoa e até vela, bem no meio de uma cidade internacional. E ao fundo, sempre presente, o famoso Jet d'Eau, aquele jato de água de 140 metros de altura que virou o grande símbolo de Genebra. De dia ele impressiona. À noite, quando é iluminado, fica ainda mais bonito, refletindo no lago e criando uma das imagens mais icônicas da Suíça. Amigo viajante, se você vier no verão, as praias de Genebra são uma das melhores surpresas que essa cidade pode te dar. Não espere o Caribe. A água é mais fria e o clima é diferente. Mas ver tanta gente aproveitando o sol, bebendo, comendo, conversando, se banhando em uma cidade tão caricéria, tem uma magia especial. Agora vamos falar da outra face dessa história. A Suíça é um dos países menores da Europa. Tem apenas cerca de 9 milhões de habitantes. E mesmo assim, é um dos mais ricos e desenvolvidos do planeta. A economia gira em torno de setores poderosos: bancos privados, indústria hoteleira de luxo, farmacêuticas e turismo de alto padrão. O salário médio passa facilmente dos 6.000 francos suíços por mês. É um dos mais altos da Europa. Mas existe um detalhe importante: tudo aqui custa uma fortuna. Um café simples pode sair 3 vezes mais caro do que em qualquer país vizinho. Alugar um apartamento normal em uma cidade grande parece um verdadeiro assalto ao bolso. Quando você chega pela primeira vez, a primeira coisa que te acerta não é só o preço, é a ordem. Ruas limpas, transportes que chegam no segundo exato,
prédios impecáveis, tudo funcionando com precisão quase cirúrgica. Tudo funciona. E tudo se paga. Aqui você ganha muito e gasta muito. O salário é alto, mas a moradia, o seguro de saúde obrigatório, os restaurantes, o transporte e o dia a dia comem uma parte enorme do dinheiro. Ganhar mais não significa necessariamente economizar mais. Muitos suíços ganham bem, mas também têm um custo de vida extremamente elevado. Os transportes públicos são uma verdadeira maravilha de pontualidade e eficiência. Os trens e bondes funcionam como um relógio suíço, mas também são caros. Uma viagem curta dentro da cidade pode doer no bolso se você estiver vindo de um país com preços mais baixos. Então fica a pergunta: vale a pena pagar esses preços? Se você está buscando férias baratas e econômicas, a resposta é não. Mas se você busca segurança, organização, natureza limpa, qualidade de vida e uma cidade que no verão se transforma em praia, então Genebra tem algo difícil de encontrar em muitos outros lugares da Europa. Não é um país perfeito. É caro. Muito caro. O custo de vida e especialmente o da moradia são obstáculos reais. Mas é exatamente esse contraste que torna a Suíça interessante. Quase tudo custa mais caro, e muita coisa funciona claramente melhor. Entre o vai e vem das pessoas nas praias, o som da água batendo nas pedras e a silhueta dos Alpes ao fundo, Genebra no verão mostra uma cara que poucos esperam. A mesma cidade de ternos, bancos e diplomacia também sabe se deitar ao sol, tirar a roupa e simplesmente aproveitar o dia. Ao caminhar por Genebra, uma coisa me chamou extremamente a atenção. Escutei muito espanhol latino-americano nas ruas, mas escutei ainda mais português do Brasil. Sim, tem bastante gente da América Latina aqui. Colombianos, venezuelanos, argentinos, mexicanos, o espanhol aparece com frequência. Mas o que realmente me surpreendeu foi a quantidade de brasileiros. Em vários pontos da cidade, especialmente perto do lago, nos cafés e até no transporte público, o sotaque brasileiro aparece com força. Não é só turismo. Muitos estão estabelecidos aqui. Alguns vivem em Genebra há muitos anos. Conseguiram trabalho, se adaptaram ao ritmo suíço e construíram uma vida estável. Outros chegaram por causa de um relacionamento. Casaram com suíços ou suíças e acabaram ficando. É interessante observar essa mistura. De um lado, a Suíça extremamente organizada, cara e reservada. Do outro, a presença clara de latinos e, principalmente, de brasileiros que conseguiram se encaixar nesse ambiente tão diferente. Alguns trabalham em empresas internacionais, outros em serviços, hotéis, restaurantes ou organizações. Há também quem veio estudar e acabou ficando. O que se percebe é que, apesar do custo de vida altíssimo, muita gente da América Latina e do Brasil encontrou aqui uma oportunidade ou uma razão pessoal para ficar. Caminhando pelo centro e pelas margens do lago, essa presença se sente. Não é uma comunidade enorme que domina a cidade, mas é visível e audível. O português brasileiro, especialmente, aparece com uma frequência que eu não esperava encontrar em Genebra. Isso mostra um lado pouco falado da cidade. Por trás da imagem de bancos, diplomacia e preços absurdos, existe também uma camada de imigrantes latinos e brasileiros que construíram sua vida aqui. Alguns há décadas. Outros mais recentemente, por amor ou por trabalho. É um detalhe que muda um pouco a forma de olhar Genebra.
Não é só uma cidade fria e cara. Também é um lugar onde muita gente da nossa língua encontrou seu espaço, mesmo que o caminho não seja fácil. Se você gosta desse tipo de destino, aqueles que não aparecem nos guias turísticos mais óbvios, deixa o like e se inscreve no canal. Toda semana exploramos cantinhos diferentes da Europa, sempre sem filtros e mostrando a realidade completa. A gente se vê no próximo destino.